Atos 23, 5, 6 e 7. Foi? Eu ia pegar o telefone. Lembrei quando tem o telefone. Amém? Nos diz assim: Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu. Cadê? Sumiu. Atos 23, 5, 6 e 7. 23, 5, 6 e 7. Isso. Vamos começar de novo? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que algum deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Na verdade, o livro de Atos, primeiro ele se inicia, né, com a manifestação do Espírito Santo de Deus, através de Paulo, através de vários cristãos, né, da igreja primitiva. Mas o personagem de mais destaque, né, é o principal, porque o principal é sempre Jesus, mas o mais destaque é Paulo. E Paulo, de perseguidor, tem aquele encontro com Jesus, e a partir daí ele começa a anunciar Cristo como o verdadeiro Messias, como o Salvador, né? E ele começa uma grande perseguição a Paulo, que é o delinear, né, do livro de Apóstolo, do livro de Atos, que mostra toda a perseguição com um objetivo que Deus tinha, que era levar Paulo até Roma, levar Paulo a falar para os reis, para as grandes autoridades, para os filhos dos reis, né, para o grande império romano, né, para a cúpula de autoridades religiosas e do Império Romano, que eram os gentios, né? Então, Paulo iniciou o seu ministério diante de uma nação, de um fanatismo religioso muito grande, porque os judeus, eles eram extremamente religiosos, e uma religiosidade fanática. E eles tinha vários segmentos nessa religiosidade. E os principais eram os saduceus e os fariseus, né? Então, Paulo, diante da perseguição, e ele sabia, né, de todo o fanatismo, porque ele tinha sido um desses fanáticos, um desses que não media esforço para poder punir aqueles que falavam nos seus ouvidos, na sua avaliação, contra as autoridades ou contra a religião judaica, né? Ele sabia disso, porque ele tinha sido um deles. Ele usa o argumento de que eles não tiveram como replicar. Então ele fala: irmãos, eu sou um fariseu, filho de fariseu, e estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos, na minha pregação do Messias, esperado por nós, né? Então,
diante dessas ameaças, Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém, falou que ele deveria fazer, né? Ele como fariseu, como nazireu, ele deveria fazer o que a lei determinava. Então, essa discussão desse texto que eu coloquei foi após ele falar mal contra as autoridades judaicas, um sacerdote, né? E então ele colocou em prática, ele praticou todo o ritual, né, da religião judaica, porque ele era um judeu, mas ele fez isso como um procedimento, mas não como um método de vida. O procedimento, o ritual judaico, ele fez porque ele era um judeu, né? Ele era um judeu, e aquilo foi uma ordenança do Senhor, aquele ritual foi uma ordenança do Senhor lá no Velho Testamento, que ele sabia que o Velho Testamento já não tinha mais poder, mas era um ritual do povo, mas não como um método de vida para ele mais, né? Então, ele quando fez isso, ele fez com um método um ritual, colocar como um ritual judaico, que ele era um judeu, mas também como defesa para as acusações que ele estava recebendo. E só que essa defesa, essa que ele falou, que eu também sou um fariseu, isso não teve muito valor diante das autoridades, do fanatismo religioso dos judeus. Então ele foi acusado, pelos defensores fanáticos da lei judaica, e foi levado ao julgamento. Entendeu? Foi levado ao julgamento. Só um minutinho, tá? O Monique está ligando aqui. Depois eu atendo. E diante dessa acusação, ele, ao chegar diante do comandante, né, do oficial romano, ele colocou em prática a sua última defesa, a sua outra defesa, né? Ele foi acusado pelas autoridades judaicas, foi preso, levado ao julgamento, e ele praticou essa defesa. Eu também sou um fariseu, e tal, e vocês não podem praticar em mim as penalidades, né? Porque eu sou um cidadão judaico, sou um cidadão judeu. Mas eles não levaram isso em consideração, e prenderam e levaram ele para as autoridades romanas, para que colocassem em prática nele as chibatadas, uma tortura, que era uma prática do Império Romano, diante daqueles que eram acusados. Então, diante disso, ao chegar ele diante do oficial, diante do sinédrio e diante do oficial romano, ele colocou a sua outra defesa em prática. Falou: eu sou um cidadão romano. Porque Paulo, por ser de uma família muito influente, de muitas posses financeiras, ele tinha comprado a cidadania romana. Então ele era um cidadão romano. Então, diante disso, ele não poderia ser punido, ser julgado pelas autoridades judaicas, e não podia ser punido pelas autoridades judaicas. Ele deveria ser levado diante de um tribunal romano para ser julgado por um tribunal romano. Então, nós podemos ver nisso aí
os planos de Deus para a vida de Paulo. O Senhor chamou Paulo, levantou Paulo para que falasse aos gentios, falasse aos reis, a autoridades, a pessoas, a cúpula das autoridades, onde quer que fosse, mas principalmente as autoridades romanas, e ele foi levado diante do rei, diante da cúpula das autoridades romanas, né? Então, nós podemos ver que diante, o livro de Atos mostra toda essa trajetória de Paulo, essas perseguições, todas elas, para que se cumprisse a vontade de Deus na vida de Paulo, para que Paulo colocasse em prática na sua vida o ministério que Deus tinha dado para ele. E ele foi colocando algumas estratégias. A primeira dela é que, diante do fanatismo daquelas autoridades religiosas, ele sabia que ali tinha saduceus, tinha fariseus, né, e outros segmentos. O que ele fez? Ele colocou algo que ele dividiu aqueles grupos, principalmente entre os fariseus e os saduceus, quando ele falou: eu sou os fariseu, filho de fariseu. Então os fariseus já tiveram defenderam ele, né? E entraram em conflito com os saduceus. E isso foi dividindo, né? Foi dividindo os seus inimigos. Ele usou uma estratégia de dividir seus inimigos para que ele pudesse ter sucesso na sua defesa. A outra defesa foi quando ele foi levado para Roma. Ele se colocou como cidadão romano, mas diante desse tribunal romano, assim como do tribunal judaico, existia muita corrupção. Era um tribunal muito corrupto, né? E eles não aceitavam que eles tinham interesse de estarem em comum acordo com as autoridades judaicas, né? Então eles não levaram muito a opinião de Paulo, não levaram muito em prática a opinião de Paulo, porque eles não queriam ficar mal com os judeus, com as autoridades judaicas. E por isso Paulo, durante esse período que ele foi acusado, foi levado para ir até Roma, foi um período muito longo, né? E que nesse período ele sofreu várias coisas. Tem aquele do navio que quase afundou e foi parar numa ilha, que a serpente picou o tornozelo de Paulo. Nesse período, ele usou essa viagem, plano de Deus, ele usou essa viagem até Roma para falar a várias igrejas, porque foi parando em vários lugares, né? E ele usou esse trajeto para poder falar a várias igrejas e para anunciar o Messias esperado pelos judeus, anunciar a Jesus como Filho de Deus e como Salvador. Então, Paulo visava mostrar aos adversários do Evangelho a necessidade de todos os seres humanos que têm de crer no Filho de Deus para serem justificados por Deus, para serem perdoados, para praticarem atos de justiça. Então, tem aquele Paulo, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A vida de Paulo é um exemplo disso. Paulo, quando declara isso,
ele declara isso olhando para a sua própria vida, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo os seus propósitos, daqueles que colocam a sua vida à disposição de Deus e o propósito de Deus é executado na sua vida. Então, basicamente o ministério de Paulo foi durante a sua prisão e durante esse trajeto, né, em que ele praticou a sua defesa durante aproximadamente 8 anos, mais ou menos. Paulo, o tribunal de Roma não encontrou provas que pudessem condená-lo, mas mesmo assim advertiram ele, mesmo assim colocaram ele, proibiram ele de falar, coisa que ele não fez, né? E ele, enquanto esteve vivo, ele falou, ele pregou, anunciou a Jesus como Filho de Deus. Então, esse ministério de Paulo, nós podemos fazer um comparativo, uma comparação com os dias de hoje. Com missões, né, Rosemary? Com missões. Os missionários, quantos missionários têm sofrido grandes dificuldades? Aqui o exemplo nós tivemos daquela missionária que está lá no Chile. As pessoas não ouvem, as pessoas não dão crédito para ela, mas ela está lá falando de Jesus, falando do Filho de Deus, de que aquelas pessoas precisam crer no Filho de Deus para serem salvas. E assim em todo o resto do mundo, os missionários estão falando, mas com grandes dificuldades. O ministério de Paulo foi quase todo ele diante de perseguições e diante de prisões. Então, quando nós vemos servos do Senhor, pastores, que querem uma vida de facilidade, eles não conseguiram compreender que o Senhor falou que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Paulo é um exemplo disso. Os missionários são um exemplo disso. Na nossa vida como cristão, nós temos que estar prontos às dificuldades. E, na verdade, quando nós que procuramos viver a intimidade com Deus, nós não agradamos o inimigo. O inimigo fica terrível contra nós. Nós passamos por grandes dificuldades, mas nós conseguimos compreender as promessas de Deus. Jesus, quando fala assim, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, né? Então, a palavra também diz que 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e nada o abalará. Não é que nós não nos preocupamos, não, nós nos preocupamos. Nós estamos no mundo sujeito às coisas desse mundo. E sujeito às aflições desse mundo. Mas quando nós compreendemos, né, e compreendemos essas dificuldades e buscamos uma intimidade com Deus, a paz do Senhor, que excede todo o nosso entendimento, nós conseguimos compreender ela. Porque mesmo que a videira não dê fruto, que a figueira não dê flores e que a videira não dê fruto, que não haja gado no curral, em nada reclamarei do Senhor, em nada vou reclamar do Senhor. Jó fala que Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Tudo. Era um homem próspero, uma família, uma grande família, grandes posses, e ele perdeu tudo e foi insuflado pela sua esposa, por várias pessoas, para que blasfemasse contra Deus.
E ele nunca blasfemou contra Deus. Pelo contrário, quando os seus amigos iam ser punidos, iam ser mortos pelo Senhor, o Senhor falou, olha, vai lá e fala para os seus amigos orarem, pedirem perdão a mim, porque senão eu vou tirar a vida deles. Jó não olhou para a sua miséria, não olhou para tudo aquilo que ele tinha perdido, para as suas dificuldades. Jó foi lá e falou para os seus amigos e orou por eles. Aí eu vejo ali uma mudança de uma promessa de Deus. Essa é uma visão particular, eu entendo que ali, que o plano de Deus para Jó era que ele ia morrer na miséria. E fiel a Deus. Ele ia morrer na miséria, fiel a Deus, ele não ia blasfemar contra Deus. Deus sabia disso na sua onisciência. Mas quando ele viu que Jó, ele estava em paz e não blasfemava, não reclamava de nada. E pelo contrário, ele se preocupou com os seus amigos e foi lá orar por eles. E aí ele fez, Deus mudou a sorte de Jó. E Deus mudou a sorte de Jó. Quer dizer, o plano de Deus para Jó não era esse. E deu a ele tudo em dobro, né? E muito mais vezes. Então, Paulo quando ele falou, quando ele diz que neste mundo ele estava usufruindo de uma pequena parte da Jerusalém celestial, daquilo que encontraremos no céu. É essa a visão de Paulo. Temos passado por grandes dificuldades. Eu sei o que eu tenho passado. Muitas vezes, às vezes fico até envergonhado. Mas eu sei que o de mais precioso está à minha espera. Eu sei que o mais precioso. Posso passar por grandes dificuldades aqui. Não sei o que Deus tem para mim amanhã, mas eu sei que Deus é fiel. Eu tenho experimentado essa fidelidade de Deus na minha vida, mesmo com todas as dificuldades. E eu sei que a Jerusalém celestial está à minha espera, porque Jesus prometeu ir preparar um lugar para cada um de nós. O lugar, Paulo está lá. Eu vou estar ao lado de Paulo. Eu espero que cada um de nós também possamos estar lá, ao lado de Paulo, na Jerusalém celestial. Amém?